Boa tarde para todos. Boa tarde aos nossos internautas que, através da nossa rádio web, nos assiste e acompanha o desenvolvimento dessa tarefa de comemoração do aniversário da nossa rádio. Para nós, que somos da região norte, é uma honra muito grande e recebam aqui o abraço de todos os companheiros de ideal da nossa região, que de lá vibramos pelo sucesso do movimento espírita em todas as partes do Brasil, e espero que de alguma forma o meu sotaque de nortista não incomode tanto vocês. Multiplicam-se por todas as partes do planeta as notícias de que o fim do mundo está próximo. Nos diversos noticiários que se espalham pelas várias emissoras e vários meios de comunicação, observa-se o crescente movimento dos repórteres em identificar as mazelas que o nosso planeta apresenta. São as questões do meio ambiente, são os problemas da convulsão social, são os processos parecendo intermináveis dos conflitos, dos armistícios e da própria guerra. São os dramas familiares e os conflitos íntimos do ser humano que tomam espaços no noticiário, dividindo o tempo da exposição com a questão das drogas, da violência e da desagregação do próprio indivíduo. Todos esses sentimentos e todas essas notícias indicam de alguma forma para nós que algo está acontecendo no planeta, que alguma coisa de muito particular deve estar acontecendo nos bastidores daquilo aonde a sociedade se movimenta, que justifique a multidão dos dramas que nós observamos a cada dia. Nos templos religiosos, os movimentos não têm sido diferentes. De alguma forma, as religiões engrossam a fileira daqueles que levantam a bandeira de que o fim está próximo, até mesmo apoiado por algumas apresentações e discussões contidas no próprio Evangelho. Jesus, no Evangelho de Mateus, o seu capítulo 24, apresenta um discurso final chamado o seu sermão profético, aonde ali o Cristo apresenta um conjunto de dores e sinalizações de dramas que a humanidade iria passar nos anos que viriam e, de certa maneira, ali fica registrada a preocupação que a humanidade deveria ter com o seu destino e com a possibilidade de que o seu final assim chegasse. Jesus assevera que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerras, que as mulheres diriam umas às outras: ai de vós as grávidas, e que as pessoas procurariam se esconder nos campos para fugir da morte. Na sequência da ideia, nós vamos observar que o Novo Testamento, assim chamado, ou seja, o conjunto das obras que compõem o cânone cristão, nós encontramos um livro chamado Apocalipse. Essa obra foi escrita por João, o evangelista, e apesar das pessoas acharem que Apocalipse significa fim das coisas, Apocalipse em grego significa simplesmente revelação. Quando eu tenho que dizer alguma coisa para alguém que ela não sabe, eu vou fazer a ela uma revelação. Mas se nós chegarmos com alguém e dissermos: eu tenho uma notícia apocalíptica para você, a pessoa vai achar que é uma notícia do fim de tudo, mas não é. Revelação é simplesmente uma revelação. E o evangelista João compõe um texto extremamente parabólico, cheio de muitos símbolos e muitas imagens, que até hoje os estudiosos se debruçam sobre ele, tentando identificar o que significam aqueles símbolos ali colocados no corpo do texto apresentado por João. De fato, é uma história cheia de muitas metáforas, de muitos símbolos e que, de uma certa forma, os leitores têm uma certa dificuldade de conseguir identificar o que cada um daqueles objetos
representa. Mas o texto de João, ele poderia ser resumido em 5 pontos fundamentais. O primeiro desses pontos, no qual João se apoia, é especificamente a questão do fim. João fala muito do fim, do final, do fim dos tempos, do fim da história, do fim das coisas. O que, na verdade, estaria oculto por trás de todas essas questões? João fala de um texto que ele é construído basicamente para falar sobre um final, que teologicamente se fala muito que é o final dos tempos. Assim é dito, né? O final dos tempos é a história do Apocalipse. O segundo ponto que João aborda muito no seu texto é a figura de Satã. Satanás, no final dos tempos, haverá de ter aí um acesso grandioso à humanidade, vai ter a condição de contribuir com a sua ação em diversos lugares do mundo, fazendo um trabalho que seria uma perturbação coletiva e tal. E é interessante essa questão da figura de Satã, porque o cristianismo é uma doutrina que se apoia muito nas ideias judaicas. E no judaísmo a figura de Satã não existe. Se nós consultarmos a Torá, ou seja, o livro de Moisés, os 5 livros que compõem a base do pensamento judaico, a figura de Satã não está lá dentro. Quem teria tentado Eva no paraíso foi uma serpente. Satã não faz parte. Até porque, como os judeus eles possuem apenas um único Deus, e sua reza principal diz assim: Shema Israel, Hashem Elokein, Hashem Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus, é eterno, e Hashem Echad, o Senhor, o vosso Deus, é único. Não há outro Deus. Não há ninguém para confrontar com o poder do Criador. Então Deus reinaria de maneira absoluta, ele não tem antagonistas, ele não tem nenhum opositor, ele não possui um outro poder que disputa com ele. Na visão judaica, a figura não existe. Existe no texto do Velho Testamento uma figura muito recorrente chamada Shaitan, que significa o adversário, o inimigo, que não necessariamente é uma pessoa espiritual, que é uma entidade desencarnada, que é um espírito, que é uma potência, um poder, alguma coisa assim. Inimigo é qualquer um. Então, segundo aquilo que o judaísmo coloca, a figura do inimigo, do adversário, pode ser o povo que vive ao lado e que você tem que se defender contra o inimigo, tem que se preparar contra esse inimigo. Mas nós vamos encontrar no livro de Jó, que já foi um livro escrito após o exílio na Babilônia, a figura de Satã. E eu acabei de dizer que ele não faz parte do ideário judaico. É porque o livro de Jó ele é uma grande parábola. E ele foi escrito após o retorno do povo da Babilônia para Israel. Durante o exílio do povo na Babilônia, em que Nabucodonosor levou parte da população de Israel como escravo para servir a Babilônia, eles entraram em contato com o conhecimento babilônico. E lá na Babilônia, uma das religiões que vigia era a religião do maniqueísmo, que existem 2 forças, o bem e o mal, que lutam e o homem está no meio desse conflito entre o bem e o mal. É o chamado maniqueísmo. E quando os judeus retornaram para Israel, eles retornaram contaminados com as ideias da existência de uma potência negativa que faria oposição ao Criador, que antes de irem não existia. Ou seja, não está no arcabouço teológico típico do judaísmo. Ele não é uma figura que está presente dentro do ideário judaico. Mas ele é muito recorrente na questão cristã, principalmente na parte final, que seria o Apocalipse, onde nós encontraremos efetivamente a contribuição do pensamento cristão na composição dessa ideia do bem e do mal e do julgamento do final de todas as coisas. Então, esse segundo elemento, o chamado Satã ou Shaitan, seria uma peça fundamental de toda essa questão. Um terceiro ponto fundamental desse processo do Apocalipse é a conjunção de fenômenos
naturais que acontecem, os famosos cataclismos. O livro do Apocalipse é uma relação longa de trovões, tempestades, furacões, tufões, estrelas que caem na terra, estrelas que caem no mar, destruição das fontes das águas, planetas inteiros que desaguam sobre a terra, e um conjunto de fenômenos que levam à morte, são guerras, fogo, tempestades, desgraças. E essas desgraças, elas são muito frequentes dentro do texto. É um outro ponto também muito recorrente dentro do texto evangélico, desse texto lá do Novo Testamento, do Apocalipse. Um quarto ponto também muito significativo dentro dessa questão do Apocalipse é a figura de um julgamento, em que serão julgados os bons e os maus. E a figura de um julgamento ao final da existência física é uma história que atravessa o tempo desde a época dos antigos egípcios. Nas tumbas dos faraós do Antigo Egito, existem várias menções a julgamentos que aconteciam na hora da morte, em que os deuses julgavam as almas dos chamados mortos. Então eles colocavam uma balança de 2 pratos, e num dos pratos da balança se colocava uma pena de ganso, e no outro prato colocava o coração do faraó. O coração do faraó tinha que pesar menos do que a pena de ganso. Se pesasse mais, havia um deus egípcio que comia a alma do faraó e ele desaparecia. Mas evidentemente que todas as figuras que são pintadas nos túmulos egípcios, sempre o coração do faraó está mais leve do que a pena, mostrando que ele foi absolvido e recolhido na morada dos deuses para a convivência com Osíris e com Ísis, que seriam os grandes deuses do panteão egípcio. Então, essa figura do julgamento, da forma de sentenciar as pessoas escolhendo entre o bem e o mal, ela está presente no ideário humano de todas as diversas culturas. É curioso nós observarmos que nenhum povo antigo deixou de ter uma religião. Todos os povos tiveram religião, todos. Medos, persas, cretenses, caldeus, egípcios, babilônios, sumérios, todos os povos antigos, sem exceção, tinham suas religiões. E suas religiões, todas elas, estavam apoiadas em 4 pontos fundamentais. O primeiro dos pontos, a existência de criador, de um criador ou de vários criadores e a sua própria criação. Um segundo ponto era a existência da alma, de um mundo espiritual e de uma relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Isso também todas as religiões tinham. Um terceiro ponto era uma regra de conduta, apontando que o bem era bom de se fazer e o mal era ruim de se fazer, não era bom se fazer o mal. E a quarta parte é esse julgamento. Todas as religiões antigas tinham essa questão desse julgamento, em que se aferia no final o que se tinha feito, se era bom, se era ruim, o que os bons haviam feito dava a eles o condão de irem para um local bom, e aqueles que haviam feito, de certa maneira, o mal, estavam condenados para locais de sofrimento. Curioso é que essa estrutura de 4 pontos que a gente observa nas religiões antigas, ela é muito parecida com a própria estrutura de O Livro dos Espíritos, porque um ponto fundamental dessas religiões era a existência de Deus e da própria criação. E a primeira parte do Livro dos Espíritos é Deus e a criação. Um segundo ponto fundamental de todas as religiões era a existência do Espírito. Essa essência do Espírito, no Livro dos Espíritos, é uma parte chamada a vida no mundo espiritual. Uma terceira parte que todas as religiões têm é a questão das regras de conduta, que no Livro dos Espíritos é chamado de as leis morais. E a última parte da discussão das várias religiões, que é esse julgamento final, confere com a última parte do Livro dos Espíritos, chamado As Penas e Gozos, aonde os Espíritos analisam os resultados da ação dos homens no cenário aonde nós nos movimentamos. Então, esse julgamento também é uma questão muito recorrente dentro das religiões e é uma parte também desse chamado Apocalipse. E o último desses pontos que o Apocalipse possui é a ideia de uma terra nova, de uma nova Jerusalém, que vai descer do céu. Ela tem, inclusive, a forma dela, do que ela é composto,
ela é composta das 12 pedras preciosas que representam as 12 tribos de Israel. Então, a roupa do sumo sacerdote em Israel, ela possuía 12 pedras preciosas. Cada pedra representa uma das 12 tribos. A Nova Jerusalém que desce, ela é feita de 12 substâncias, de 12 objetos diferentes. É jaspe, é ouro, é ametista, que são exatamente referente às 12 tribos que nós temos. Numa alusão de que todas as tribos vão morar nessa Nova Jerusalém. Todo esse pensamento referente à questão do Apocalipse acaba nos levando a uma sensação de que, de fato, o final está próximo. Que nós estamos realmente vivendo um momento muito tormentoso no nosso mundo e que, inequivocamente, estamos caminhando para um final. E é nessa hora que a gente se indaga, mas o que é que a doutrina espírita diz para nós quando ela se debruça sobre essas questões e quando ela analisa tudo isso que está sendo colocado nesse momento histórico que a gente vive e quais são as contribuições que ela pode dar para nós na interpretação efetiva que nós podemos fazer do mundo em que nós vivemos. Nesse sentido, o Espiritismo ele traz inúmeras contribuições bastante positivas, bastante racionais e confortadoras com relação a essa visão do nosso futuro. O primeiro desses pontos é que no Apocalipse, o primeiro ponto fundamental dele é que nós estamos indo para o fim. Nós estamos indo para o final dos tempos, que o mundo está indo para o fim. E, de certa maneira, nem adianta querer consertar, porque já está acabando mesmo. Para que eu vou querer consertar um trem que já está indo para o buraco? Por que eu vou fazer força para tentar consertar uma cidade que já sei que está se acabando? Um mundo que já não tem mais conserto. Então, deixa aí já de uma vez. Já desceu, empurra a ladeira abaixo para ele terminar de cair. É lógico. Mas a doutrina espírita tem uma visão diferente. Para a doutrina espírita, nós não estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vendo o final de um tempo e começo de outro. Porque a humanidade não é simplesmente a população da Terra. Há uma ilusão muito grande, segundo aquilo que a doutrina espírita põe, quando dizemos assim, a humanidade vai acabar. Porque para o Espiritismo, a humanidade não é a população do planeta Terra. A humanidade é a população do universo infinito. Então, a população que existe no planeta, ela é pequena em relação à multidão dos espíritos que existem. De certa maneira, a Terra vai enfrentar alguns conflitos? Sim, ela vai enfrentar. Mas quem vai estar enfrentando é uma pequenina fração da humanidade que habita especificamente este planeta. Mas o universo é infinito e existem espíritos em inúmeros outros lugares. E nós não podemos tomar o universo por conta daquilo que acontece especificamente no nosso mundinho. Para o Espiritismo, portanto, nós estamos vivendo, sim, um final de ciclo, um final de tempo para começar outro. Porque o Espiritismo diz que a vida se processa num contínuo. A vida é uma sequência interminável. E nós é que temos a ideia de dividirmos a vida como se ela fosse estanque, como se ela tivesse início e fim. Uma questão que a gente gosta muito de fazer, principalmente no grupo de jovens, para a gente provocar as pessoas, é uma pergunta que a gente faz dizendo assim: qual é o contrário de morte? E geralmente as pessoas, quando a gente pergunta qual é o contrário de morte, só pode ser vida, lógico. Contrário de morte, vida. Não é uma resposta doutrinária. Contrário de morte para a doutrina espírita é nascimento. Porque o contrário da partida é a chegada. Vida não tem contrário, porque não existe não vida. Então nós é que temos essa ideia de que nós estamos no fim. Fim de quê? Se a vida não termina. Não há término. Para o Espiritismo, nós estaremos, sim, fechando um ciclo da história e iniciando um outro ciclo da história. Fechando um capítulo daquilo que é a ocorrência sequencial do que acontece com a nossa história e inaugurando
uma nova etapa do mesmo livro. Fazendo uma comparação, poderíamos dizer assim: quando nós estávamos lá atrás, na pré-história, que nós éramos nômades, que nós andávamos de um canto para o outro sem saber o que era agricultura nem nada. E, de repente, nós começamos a perceber que a gente, plantando a semente que se comia, nasceria uma árvore semelhante àquela que a gente comeu e que daria o fruto que a gente havia provado. Isso é uma descoberta extraordinária que revolucionou a história. E o homem deixou de ser nômade e passou a ficar em um local só. Nesse momento em que nós fazemos isso, a humanidade mudou de ciclo. Ela deixou de estar numa época e ingressou noutra. Porque enquanto nós éramos nômades, a gente peregrinava atrás de comida. Nós não tínhamos noção de propriedade, não tínhamos noção de Estado, as noções de família eram mais frágeis. Da feita que a gente descobriu a agricultura e se assentou num canto, então ficou muito mais fácil para que as pessoas pudessem ter um sentimento de pertencimento e a população começasse a se fixar no local, surgisse as cidades e depois a civilização florescesse. Então era fundamental que nós descobríssemos a agricultura. Só que a agricultura, quando foi descoberta, não foi posta no Facebook, não foi publicado no WhatsApp. Por quê? Porque não existia como saber. Então ela era descoberta num canto, no outro não tinha. Aí alguém descobria, ensinava para outros, os outros aprendiam. Daqui a pouco aquele pessoal que tinha aprendido esquecia também. Aí voltava a não ter mais. E ali se descobria, depois se esquecia. Então, a agricultura ela foi descoberta e esquecida na humanidade diversas vezes, exatamente pela dificuldade que a gente tinha de registrar isso, chamar as pessoas. Gente, olha, a partir de hoje não é mais assim. Porque a própria linguagem era muito rudimentar para você poder explicar e deixar para gerações futuras um legado de conhecimento acumulado. Mas, de tanto esquece, lembra, ela acabou se fixando e, a partir de um certo momento para frente, a agricultura passou a fazer parte do acervo de conhecimentos do homem na Terra e nós, então, ingressamos numa nova etapa. Demorou demais para isso, sabia? Não foi em um ano que a gente fez isso. Essa transição de um período para o outro, de sermos nômades para nos tornarmos sedentários, demorou séculos para que o homem conseguisse alcançar isso. Ele perdeu e reencontrou esse conhecimento várias vezes. Nós estamos nesse momento, segundo aquilo que a doutrina espírita diz, num novo momento como esse, em que a gente está nessa chamada transição, em que a gente começa a experimentar, a sentir algumas coisas do mundo novo, mas ainda temos raízes no mundo velho. Nossa civilização possui muitos comportamentos que ainda são típicos de um passado. E já temos, ao mesmo tempo, na mescla da nossa civilização, comportamentos típicos de uma coisa que parece que está adiante do nosso tempo. Então, quando no Apocalipse se fala que é final dos tempos, a gente até pode dizer que seria final dos tempos. Desde que a gente considere que esse final dos tempos é de um tempo específico, para a abertura de um novo ciclo, de uma nova história que terá outra, que terá outra, que terá outra, porque o crescimento do homem e da mulher é infinito. Um segundo ponto que nós encontramos no texto do Apocalipse é a questão especificamente da figura de Satã. O que diz o Espiritismo sobre isso? Afinal de contas, essa figura, ela existe ou não existe? Como é que a gente pode dizer que ela não exista se nas reuniões mediúnicas até ela se manifesta e diz: eu sou o Satã e estou aqui, vim fazer uma visita a vocês? Afinal, existe ou não existe? Para a doutrina espírita, a questão de seja chamado de Satã ou de demônio, demônio é uma palavra que vem do grego, vem da palavra daimon, do grego, que significa meu tutor, o espírito que me orienta, meu orientador espiritual, meu daimon.
Sócrates, quando se referia ao seu instrutor espiritual, sempre dizia: o meu daimon diz isso. E aí de daimon a palavra se corrompeu para demônio e deixou de ser a figura que me acompanha para ser o meu perseguidor, o meu perturbador. Então, assim como Shaitan, que era o meu inimigo, se tornou Satã na pessoa de uma entidade diabólica, também o demônio vem da palavra daimon, que não tinha nada a ver, em princípio, com a questão negativa. Para a doutrina espírita, nós não temos, na base doutrinária, nenhuma informação de que exista uma entidade devotada ao mal, porque, assim como apresenta o judaísmo, Deus é um só e não tem ninguém para fazer oposição a ele. Não existe, no dizer da doutrina espírita, opositores à grandeza do Criador. O Criador é um só e ninguém disputa com ele a organização e gestão do universo. Ele reina pleno e absolutamente. Agora, existem entidades que são seus filhos, que temporariamente, exatamente por acharem que a justiça de Deus é muito branda, se arvoram na condição de juízes e colocam-se na condição de sentenciar os outros aquilo que acham certo ou errado e dizem: eu sou o justiceiro, você vai pagar por aquilo que você fez, então você vai ser punido pelo pecado que você cometeu. E muitas entidades no plano espiritual, por um período maior ou menor, que isso depende de cada um, assumem para si a denominação de serem: eu sou o próprio demônio, eu sou o demônio, sem, na verdade, assim o serem. Eles são, na verdade, espíritos assim como nós, que, enlouquecidos em função dos seus dramas, fizeram a opção pelo ódio, pela vingança, pelo desamor, como forma de estabelecer seus objetivos de vida. Essas entidades que assim se comportam, elas possuem um perigo muito grande quando elas encarnam em massa no planeta. Só que elas precisam reencarnar. Nós não podemos negar a esses espíritos o dom de renascerem. Mas eles não podem também vir, porque se eles vierem, eles atrapalham muito. Porque eles têm uma maneira de viver muito diferente. Eles são muito fora das normas, fora das regras, não aceitam as coisas. E aí diz a doutrina espírita que essas entidades vinculadas ao planeta Terra, que têm esse dado perfil, elas ficam como que contidas e elas reencarnam de maneira muito esporádica. Então, pega um e coloca esse aqui, diluído. Você não pode reencarnar muito dele, senão você desanda. É como se você tivesse uma fervura e, de repente, você colocasse uma água fria nessa fervura. Não dá. Então, você tem que colocar um pouquinho, depois coloca outro pouquinho, para ver se eles se encaixam e eles têm a oportunidade de melhorar o seu padrão de comportamento. São muito violentos, são muito agressivos, são fora das normas, não aceitam regras. É difícil lidar. Mas essas entidades, elas precisam reencarnar, mas não podem reencarnar de uma vez só. Segundo as obras doutrinárias, nós tivemos um momento em que nós tivemos um reencarne coletivo dessas entidades. Dizem os espíritos que isso teria acontecido no final da Idade Clássica, início da Idade Média. Se nós bem lembrarmos, nesse período havia no nosso planeta o Império Romano, que regia de maneira hegemônica. O Império Romano se tornou tão grande que o mar Mediterrâneo ficou totalmente dentro do seu domínio. E eles audaciosamente mudaram o nome do mar Mediterrâneo para Mare Nostrum, ou seja, Mar Nosso, porque ele estava todo contido no Império. Eles eram muito grandes. E na organização do orbe, o nosso governador planetário, que nós chamamos de Jesus, estabeleceu a necessidade de que esse Império Romano tinha que ser fracionado. Não era mais possível a humanidade caminhar com um império todo como um bloco único. Era preciso que houvesse as divisões das nações para que a humanidade pudesse progredir. Quem iria fazer oposição ao Império Romano? Todos os povos que tinham tentado tinham caído. O Império Romano havia vencido praticamente todos os exércitos, de um ponto ao outro, e tinha tomado conta
do mundo conhecido praticamente naquele período. Então, no mundo espiritual, decidiu-se pela reencarnação dessas entidades. Em outras palavras, Satã foi solto. Satã foi solto. Satã foi libertado e reencarnou na Terra em massa. Quando chegaram aqui, receberam um nome específico: os povos bárbaros. Os ostrogodos, os visigodos, os hunos, os vândalos. Olha o nome, os vândalos. Os vândalos, eles não eram vândalos porque eles eram vândalos, eles se chamavam de vândalos, e foi por causa deles serem como eram, que nós hoje, fulano é um vândalo. Daí dá para ter uma ideia de como era o povo vândalo. Os povos bárbaros tinham por hábito invadir as cidades, saquear tudo que elas tinham, comer tudo que elas produziam, e depois que acabava, eles iam para outra. Ou seja, eles não plantavam, não colhiam, eles só saqueavam, viviam do saque. Porque era tão mais agradável, não é? Você não precisa plantar, você invade uma cidade, mata um monte de gente, pega todo o ouro que eles têm e vai para frente. E aí você vai vivendo às custas dos outros, como se de repente você não tivesse a necessidade de produzir nada. Então esses povos, o Império Romano ficou apavorado, porque não sabia lidar com eles, eles eram loucos. Eles invadiam tudo, quebravam tudo, matavam todo mundo, não tinham limites. Os hunos eram liderados por Átila, o rei dos hunos, que passou para a história de maneira, claro que isso é um exagero, mas ele era tão mau que aonde o cavalo dele pisava, nem a grama nascia. É um exagero, é lógico. Mas era a imagem que se criou de Átila, que ele era um perverso destruidor de tudo que existia. O certo é que esses povos, eles tinham uma característica muito interessante. Eles não se submetiam a regras. Eles não obedeciam comando. Nem liderança direita eles conseguiam ter, porque a liderança se impunha pela força. Os seus líderes tinham que matar os que começavam a ser um pouco mais rebeldes, a manter a disciplina, porque eles eram desordeiros por natureza. Então eles atacavam tudo que tinha. Adoravam metais, loucos por metais, por peças metálicas. Usavam roupas e hábitos bizarros que se contrapunham à da sua civilização à época. O certo é que, com toda essa loucura dos bárbaros, eles cumpriram parte do papel deles, porque depois que eles foram embora, o Império Romano ruiu. Ou seja, eles cumpriram esse papel, à custa de muito sangue, muita morte, não é? Mas o Império Romano realmente foi destruído e eles conseguiram cumprir o papel. E havia um segundo benefício, que era o progresso individual de alguns deles, porque quando reencarna, essas entidades, elas têm a chance de encontrar com experiências que modificam suas vidas. E aqueles que são muito errados podem voltar só meio errados, quer dizer, já é um progresso no processo de crescimento do indivíduo. Mas o que dizem as obras espíritas é que assim que essas entidades retornaram, eles pegaram essas entidades, olha, agora vocês vão ficar guardados aqui, porque se vocês voltarem de novo, vocês vão desandar a história da humanidade. Fiquem aqui guardadinhos, e de tempos em tempos a gente escolhe um ou outro para reencarnar, para não ficar muito tempo guardado, mas em massa não tem mais. Foi só uma vez, guardem aí. E eles ficaram guardados. Mas o Apocalipse diz que Satã foi solto e que no final dos tempos Satã iria ser solto de novo. E as obras espíritas dizem que essas entidades, elas já estão reencarnando em massa, tá? Nós estamos no momento em que essas mesmas entidades reencarnaram novamente. Mas isso não aconteceu agora, em 2015, não. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Dizem os espíritos que desde 1950 começou a chegada dessas entidades. Vamos lembrar como era o mundo em 1950. O padre rezava a missa em latim, de costa para as pessoas.
Vocês não lembram porque não é da época de vocês, mas eu lembro. Então, o padre rezava a missa de costa para o público, de frente para o altar, e em latim. Ninguém entendia nada, mas ele fazia desse jeito. Na casa, a esposa chamava o marido de seu fulano. Lindo isso, né? Seu fulano, o senhor quer jantar? Seu fulano, o senhor quer alguma coisa? Então era seu fulano. Na escola, os professores tratavam os alunos na disciplina máxima. Palmatória, né? Cadê a professora Vânia? Uma coisa linda. Bota os alunos... O que era uma sabatina? No sábado reunia os alunos e aí a gente ia tomar a lição da tabuada. Errou a tabuada, pegava uma palmada na mão que inchava a mão. Aí, quando um errava, dizia para o colega, agora você vai lá e bata nele, que você acertou e ele errou. Aí o coleguinha, com dó do outro, ia bater assim, bem devagarinho, moleque. Aí a professora dizia, não, meu filho, não é assim, eu vou lhe ensinar como é que bate, me dê sua mão. E o pobrezinho que tinha acertado, apanhava mais do que o que errou. Então, era um modelo social muito diferente do nosso. Essas entidades chegaram e produziram uma revolução no planeta. Eles quebraram a estrutura social que a gente vivia. Primeira movimentação logo deles foi questionar o modelo social que a gente vivia. E aí começaram a discutir, não, mas isso está errado, isso não pode, está errado, isso não pode. E aí, nessa ruptura do processo, muitos jovens que não eram necessariamente dessa leva, se sentiram atraídos por essa mobilização e se juntaram ao grupo sem necessariamente serem do grupo dos retidos. Eles não eram desse grupo dos que ficavam tantos séculos guardados. Eram espíritos que vinham reencarnando normalmente. Mas diante daqueles convites que os outros faziam, eles se sentiram atraídos e foram para essa mudança. Cabelos compridos, não é? Reunidos em Woodstock, droga, sexo, rock and roll, uma coisa maravilhosa. Então, era aquela revolução, ninguém tem responsabilidade com nada, eu vou abandonar a faculdade, vou viver de fazer miçanga na praça, tão lindo, não é? Para que eu vou ter que ter esse capitalismo? Então foi uma ruptura. Deixaram um prejuízo muito grande na sociedade, mas trouxeram um lucro enorme também. Porque o padre tirou a batina e virou de frente, que se ele não fizesse isso, tirou a batina, virou de frente, passou a falar em português, criaram as comunidades eclesiais de base para ver se mantinha o povo. Na família, mudou o conceito. A partir de então, pai e filho passou a se tratar com mais igualdade, a relação homem-mulher foi alterada, na escola foi tudo mudado, não, a professora não pode mais funcionar assim, e nós entramos numa nova ordem social. Por quê? Porque esta geração, cheia de conflitos e cheia de defeitos, trouxe benefícios, mas trouxe muitos malefícios também. A liberdade sexual veio junto com isso daí. Nunca mais a nossa sociedade foi a mesma. Nunca mais. Junto com isso, a proliferação das drogas, que hoje está na raiz de todos os nossos males sociais. A droga fomenta o crime, fomenta a desagregação familiar, fomenta a desestruturação do indivíduo e constrói esse modelo social perverso que nós conhecemos. Herança desse processo. Satã está solto. Só que não vieram todos de uma vez. A cada etapa solta-se mais um pouquinho. Então agora nós estamos com mais uma leva solto, que estão aí, a gente liga o noticiário e diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? É mais uma leva que chegou, que tem um perfil diferente. Agora o perfil é da violência, da intolerância, da ação sem o menor critério com relação à vida humana. Então esse novo modelo que a gente está assistindo acontecer é um modelo que ainda é eco desse processo de libertação desse conjunto de entidades que estão vindo para a Terra. E aí a gente diz assim, mas meu Deus, por que fazer isso? Por que soltar esse povo justo agora que está tudo complicado? Por que solta? Mas é assim que tem que ser.
Porque a libertação dessas entidades, nessa época, ela concorre para um duplo fim. O primeiro fim é porque essas entidades precisam de uma oportunidade para renascer. Se o planeta progredir e elas não vierem, elas vão reencarnar onde? Vão ter que ir para outro canto. Então, vamos dar uma chance para elas aqui? Vamos aproveitar. Só que é muita gente de uma vez só, mas eles precisam vir. É uma oportunidade, são irmãos iguais a nós. Nós achamos eles o verdadeiro demônio. Ah, isso é o Satã. Realmente, é uma coisa que às vezes nos assusta, mas é o modelo que a gente, de certa maneira, precisa conviver para vencer o mal que ainda existe dentro de nós. Então, a primeira razão pela qual eles renascem é por eles mesmos, pela oportunidade de progresso que essas entidades podem ter com a chance do renascimento. E por que não vieram antes também? Porque antes, se viesse, perturbaria muito o progresso. Como está perto do fim, eu estou colocando uma quantidade maior de entidades no finalzinho para poder eles aproveitarem antes que esse processo de transição se conclua. E a segunda razão pela qual eles vêm é por nós, não é por eles. É porque essas entidades, elas ajudam a cada um de nós a se definir se nós somos bons ou não. Diz o Apocalipse assim: e por ser abundante o mal, o amor de muitos se esfriará. Então, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará, porque você vai ver tanta coisa que vai abandonar o bem. Não vou fazer esse negócio não. E no comecinho do Apocalipse, existem 7 cartas mandadas para 7, uma carta para cada igreja. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que estava assim, sem grandes motivações, o pessoal estava, só tem uma palavra para definir, que é a que está no texto, estava morno. E aí o texto diz: eu queria que tu fosses quente ou frio, como tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. O morno é aquela pessoa que não se define efetivamente por nenhum lado das questões. Então, essas entidades que reencarnam em fim de ciclo, elas têm o condão de atrair para elas as pessoas que, de alguma forma, se sentem vinculadas àquele modelo de comportamento. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer tal coisa, mas não tenho coragem. Aí, quando eu vejo, tem um grupo que está fazendo, eu vou enfiar nele, vou me afiliar. Aí eu procuro na internet, descubro onde é que é, e me filio nesse grupo, porque eu encontrei o grupo que tem eco naquilo que está dentro de mim. Ou seja, esses movimentos, eles ajudam a diferenciar as pessoas, a separar na nossa sociedade o joio do trigo. Está tudo misturado. Aí eu coloco um monte de movimentos que nunca existiram na Terra e as pessoas dizem: olha, eu gostei desse negócio. Esse negócio de Cruz Vermelha me interessou muito, eu vou me filiar para trabalhar pela Cruz Vermelha. O outro diz: olha, isso aqui é muito interessante. Olha esse grupo de intolerância, como é bonito, eu vou me filiar nesse grupo. Então você vai vendo as pessoas se filiando nos grupos, saindo da indiferença, ou seja, os que são mornos vão se definir. Daí, o que é que o mundo espiritual faz? Ele implanta esses grupos extremistas no planeta com o objetivo de saber quem são aqueles que se agradam, que se filiam, que se interessam por esse tipo de comportamento, para que possam se diferenciar. Esse aqui pertence a essa classe, esse se filiou para lá. Então, é para facilitar a diferenciação. E há indivíduos que, quando veem determinadas expressões hoje da nossa sociedade atual, dizem: isso mesmo, tem que ser feito mesmo, está certo. Outros dizem: meu Deus, mas isso é um absurdo. Então, as pessoas vão se definindo, nós vamos nos deslocando e encontrando as nossas posições dentro do planeta. Então, a razão pela qual Satã, de certa maneira, está entre nós, é para garantir a nós esse processo de diferenciação dos indivíduos, porque ele está misturado com a população, está no meio de nós. E nós temos que saber conviver com esse conjunto de ideologias altamente conflitantes que fazem parte da nossa história. O terceiro ponto que o Apocalipse levanta é referente aos cataclismos. Nossa, como tem morte. Cai um terremoto num canto, mata 1/3 da população. Cai um astro no mar, mata mais 1/3 da população. Então, existe muitos conflitos. E a gente fica assim dizendo: meu Deus, então agora vai acontecer cada vez mais. E aí é assim.
vai cair cada vez mais avião, tá? Porque antes não tinha, então não caía antes. Agora vai cair mais. Vai aumentar o número de linhas aéreas, então, por probabilidade, vai cair mais. É uma questão de probabilidade. Agora, vulcão, furacão, tufão, sempre teve. Não é de agora que existem isso. Aquela tsunami que aconteceu na Ásia no dia 26 de dezembro de 2004, segundo os estudiosos, foi a tsunami maior dos últimos 40 anos. O que significa? Que há 40 anos atrás teve uma maior do que aquela. Por que ninguém soube? Porque ninguém morava lá. Então deu e por isso ficou. Só que agora o pessoal achou aquelas ilhas do Pacífico maravilhosas para fazer hotel de turismo, aquela coisa linda. Então vai todo mundo para aqueles lugares. Resultado, quando tem uma tsunami, você afeta um contingente enorme de pessoas. Mas o planeta, ele está num processo natural de amadurecimento. Isso aí não tem jeito. Iludem-se aqueles dentre nós que acham que a Terra é uma bolinha de terra que está rodando em volta do céu. Não é. A Terra, ela tem uma lâmina muito fina, endurecida, e o núcleo dela, que é a grande parte dela, é lava incandescente. Allan Kardec, na obra A Gênese, faz uma análise da questão da quantidade de lava no planeta e a camada grossa da Terra e diz assim, nós poderíamos comparar a camada da Terra que endureceu como uma laranja de casca bem fina. A casca fina da laranja é o que já está duro. Tudo que está dentro da laranja, que faz o suco, é lava incandescente. Então, nós somos ainda um planeta em processo de construção. Nós estamos vivendo ainda o 8º dia da criação. Não é? Que nós tivemos lá os famosos 6 dias, Deus descansou no 7º, e agora nós estamos vivendo de lá para cá o 8º, que é essas acomodações, essas coisas todas para que o planeta possa garantir o seu progresso. E nessa acomodação, em cima dessa lava incandescente, existem as placas continentais, chamadas de placas tectônicas. Elas se movimentam, elas não estão presas, elas nadam em cima dessa lava incandescente. Elas estão nadando. E elas vão se deslocando devagarinho, 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 e de repente elas vão e esbarram uma na outra. Quando uma esbarra na outra, uma coisa simples, só um esbarrãozinho de leve, é o terremoto. Um terremoto nada mais é do que o esbarrão de uma placa na outra. Isso vai continuar acontecendo, porque até terminar de resfriar, meu Deus, vão aí milhões de anos para isso acontecer. Furacão, tufão, terremoto, seca, maremoto, tsunami, não são indicativos indeléveis de final dos tempos. Analisando essa questão em o livro A Gênese, Kardec faz a seguinte observação, que no final dos tempos, apesar de existirem esses fenômenos naturais, esses tufões, maremotos, etc., os grandes problemas, os grandes cataclismos que a humanidade iria viver no final dos tempos não eram cataclismos físicos, eram cataclismos sociais. Observemos nós, assim, quando a gente vê aquele filme 2012, o mundo se acabando, a gente fica, meu Deus, o mundo vai se acabar todo. Segundo aquilo que os espíritos dizem, não é daquela forma que vai se dar o processo de transição da Terra. Os maiores conflitos acontecerão no campo das ideias e não no campo físico. Os cataclismos vão acontecer. Furacões, tufões, maremotos, sim, vai continuar acontecendo. Mas o final dos tempos, assim chamado, são os conflitos das ideias, em que haverá o encontro da antagonia dos pensamentos humanos. Eu vou encontrar de um lado alguém destruindo a Amazônia, atrás de ouro, rebentando com o meio ambiente, fazendo enormes crateras naquele santuário, e outros preocupados com o meio ambiente, que você não pode desmatar, cuidando das plantas, fazendo reflorestamento, e o outro destruindo, vivendo no mesmo planeta, no mesmo espaço, às vezes numa mesma família. Eu tenho um que tem uma ideologia e o outro que tem outra. Daí, na leitura que as obras espíritas nos permitem fazer, é possível identificar
que nesse terceiro ponto que o Apocalipse apresenta, que é a questão dos cataclismos, nós não podemos esperar cataclismos unicamente físicos, mas temos que nos preparar para os cataclismos sociais. E quem é que vai promover esses cataclismos sociais? Quem vai promover esses cataclismos são especificamente esse encontro dessas entidades que aqui chegam e que promovem uma convulsão social com a ordem estabelecida. É como quando você tem um óleo bem quente numa frigideira e você joga água dentro e faz aquela confusão toda. É exatamente isso que acontece. Você tem uma ordem que está aqui dentro e, de repente, você traz um conjunto de espíritos com um pensamento totalmente diferente para conviver no mesmo espaço. Então, o conflito das ideias será cada vez mais frequente nesse período de transição. O quarto ponto do Apocalipse diz respeito ao julgamento, que haverá um julgamento em que se separará os bons dos maus, os para a minha esquerda e para a minha direita. O Espiritismo tem uma maneira muito particular de entender essa questão e fala disso de uma maneira muito bela. O Espiritismo diz que existem, da doutrina espírita, apenas um julgamento, que é o julgamento interno. Não existem juízes externos. Nós não temos em doutrina espírita sentenças feitas de fora para dentro, em que a gente vai desencarnar, alguém vai nos chamar e vai dizer: fulano, venha cá. Você pensa que eu não anotei o que você fez? Está aqui no livro da vida, traga o livro dele. Olha só, olha aqui, lembra dessa data? Você lembra disso? Lembra daquilo? E é curioso que a gente observa em algumas obras espíritas uma informação que eu procurei durante muito tempo a resposta do porquê isso acontecia. Mas a gente vê em muitas obras uma informação do tipo assim: quando chega próximo da hora da morte, o espírito enxerga, passa toda a sua vida diante dos seus olhos. Eu sempre tive dúvida, mas por que isso acontece? Será que está rebobinando para levar o filme e tal? Mas hoje o filme já é digital, não pode ser. Mas por que a vida passa diante dos olhos? Não são todos que dizem, mas muitas entidades citam esse fenômeno, que na hora da morte a vida passa rapidamente diante dos seus olhos. Eu fui encontrar a resposta disso numa obra de Divaldo Franco, chamada Além da Morte, assinada por Otília Gonçalves. Otília Gonçalves, uma diretora da Mansão, desencarnou, e ela conta sobre a desencarnação dela, que esse fenômeno acontece, e ela explica por quê. Aí eu encontrei a resposta. E eu vou encurtar uns 20 anos de busca de vocês. Ela diz o seguinte: quando se aproxima a hora da morte, o espírito entra numa sensação de que ele vai ter que prestar conta do que ele fez. A sensação, professora Vânia, é igual quando a gente entra na sala e diz: prova surpresa. O que fazem os alunos quando você diz prova surpresa? Eles pegam o caderno e começam a olhar desesperadamente, como se ainda desse tempo de aprender alguma coisa. Não dá tempo de aprender mais nada, mas eles folheiam tudo desesperadamente para ver se... Não tem como. Então, na hora da morte, o espírito, ao ver se aproximar, ele diz assim: meu Deus, agora não tem mais jeito. E aí ele começa a rever para ele poder recapitular o que foi feito, para encontrar boas respostas para as perguntas que ele mesmo poderá se fazer. E lá no livro tem uma coisa assim bem curiosa. Ela diz que a vida dela então passou celeremente, e quando chegava num ponto em que ela tinha tomado uma decisão indesejável, parava. E ela se via na cena. E a opção que ela poderia ter tomado e que não tomou, vinha à mente. E depois seguia. Então, de certa maneira, é uma tentativa do espírito na prestação de conta desse processo. Não é preciso que ninguém nos julgue. Nós temos um juiz interno, como diz a questão 621, do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência. Daí, quando o espírito desencarna, ele leva essa lei dentro de si mesmo. E ele vai se sentenciar, se absolvendo ou não. Daí, para o espiritismo, não há necessidade de juízes externos que nos julguem, digam: olha, você está quase absolvido, você está quase culpado. Não, o próprio espírito é que se autopune ou se autoabsolve, é ele que determina a sua própria condenação.
Então não existe, segundo o que o Espiritismo coloca, um julgamento externo. Mas a gente vai encontrar em algumas obras espíritas julgamentos acontecendo no mundo espiritual. Como é que pode? Você pega lá o livro Libertação, você pega o livro Nos Bastidores da Obsessão, tem julgamento lá. Como é que não tem se tem? É porque aqueles ali não são da lei de Deus. São determinadas entidades que se arvoram na condição de juízes e que entram num processo de julgar os outros sem que eles estejam de acordo com a lei de Deus, porque na lei de Deus não precisa daquilo. Todo aquele aparato de julgamento que é feito nessas obras e em outras não é consentâneo com aquilo que a lei de Deus estabelece. Ou seja, a lei de Deus não precisa de julgadores externos. Ela prescinde de julgamentos, porque nós já levamos dentro de nós a nossa sentença de condenação ou de absolvição. Mas existe um fenômeno que se dá dentro desse processo, que é o chamado fenômeno das migrações. Então, quando se quer falar de julgamento, o que está de fato querendo falar é sobre migração, que os espíritos migram, a migração deles. Eles chegam no planeta e eles saem do planeta. Eles migram chegando e eles migram saindo. As migrações podem ser individuais, em que os espíritos vêm individualmente, chegando ao planeta ou saindo do planeta quando estão em condição bem mais evoluída que a média daquele orbe, ou chegando no planeta quando eles estão vindo para aprender alguma coisa e retornar para o seu mundo de origem. Mas existem outros momentos em que as migrações são gerais, ou migrações coletivas, como Kardec apresenta no livro A Gênese. Ele diz que, nos períodos de transição, acontecem migrações de coletividades muito grandes, que se deslocam do planeta nessas épocas. E essas migrações, elas não decorrem de juízos internos, aí são juízos externos. As entidades espirituais, analisando a condição dos espíritos, dizem: vocês precisam ir para um outro local, porque o planeta onde vocês estão já não oferece mais as lições que você precisa. É como se uma série onde os alunos estão mudasse. Naquela mesma sala onde era o primeiro aninho, agora vai funcionar o segundo ano. E os alunos que não conseguiram se alfabetizar, você diz: ó, vocês vão ter que sair daqui, porque o que vai dar de conteúdo agora no segundo ano, vocês não vão acompanhar, não vai servir para vocês. Vocês têm que ir para o primeiro aninho lá. Então, pega aquelas criancinhas de novo e leva para outra sala. Aqui não existe nenhum tipo de punição. Isso é um processo natural do aprendizado. Então, eles vão permanecer durante um ano ali naquela sala e a professora tentando ensinar o processo de alfabetização. E se o processo de ensino-aprendizagem não tiver êxito, como se esperava, então essas entidades elas vão ser deslocadas para outro local onde elas vão continuar o seu natural processo evolutivo. Então, existem as migrações daqueles que saem por esse motivo. E existem as migrações daqueles que chegam para facilitar o processo de transição. O Espiritismo diz que a evolução dos orbes, ela se dá por 3 razões. Ou vai ser com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Né? Com os homens significa o quê? Mais rápido e com a presença deles no processo de transição. Sem os homens significa que eles não estão colaborando, mas vai acontecer. Se eles não se mexem, vamos chamar outros para fazerem o trabalho. E dependendo de como eles se comportam, eles podem permanecer ou não. E quando é apesar dos homens, a gente tira eles e bota outros. Vejam que isso é só com os homens, as mulheres não estão citadas. É porque com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, e com as mulheres, que as mulheres não têm nem sem nem apesar, porque elas estão sempre colaborando, estão sempre a favor. Não, eu dou um dado para a gente. O número de mulheres no Brasil é 52%, o número de homens 48%, tem mais mulheres do que homens no Brasil. População carcerária do Brasil, 95,5% é de homens. 4,5% de mulheres. Então, se eu tenho uma população carcerária tão pequena, essas pessoas, elas têm alguma coisa de muito especial. Né?
Então, muito bem. Nosso planeta, portanto, nesse processo de transição que a gente vem atravessando, ele vai enfrentar essa chegada e essa partida dessas entidades nesse processo de construção. E aí eu deixo para o Simão, para ele abordar especificamente a partida para esses outros mundos. O quinto ponto que a gente tem dessa discussão do Apocalipse é especificamente os processos referentes a uma nova terra, a um novo mundo, a um novo lugar, que será aqui mesmo. E como é que isso se processa? Como é que se constrói essa nova terra nesse lugar? Essa nova terra, ela se constrói a partir daqueles que aqui permanecem. Aqueles que aqui ficam é que vão produzir essa nova realidade social. Porque se nós temos um conjunto de indivíduos que eu tenho aqui, e eu entro num processo de transição, e depois eu seleciono aqueles que deverão permanecer e os que deverão sair, eu seleciono aqueles que estão mais aptos a construírem uma nova realidade social. Daí, esses que permanecem têm mais condição de fazer uma sociedade mais harmônica, pela seleção que a gente acabou fazendo dentro dessa dinâmica. Resultado: no planeta que entra em transição, eu tenho 4 naipes de espíritos cursando nesse ambiente aí dentro. O primeiro naipe que eu tenho é dos nativos, que já estavam aqui. Esses estavam na Terra e eles estão no processo de transição, vendo as modificações acontecerem, mas eles são da Terra. Qual o destino que eles podem ter? Eles podem permanecer ou eles podem não permanecer. Então, esse primeiro grupo é o grupo daqueles que já vêm historicamente encarnando e reencarnando regularmente no planeta. Essas entidades, muitas delas estão num processo de adormecimento, sem saber especificamente o que é que elas querem da vida, se elas efetivamente são boas ou não. É a essas entidades que aquelas outras vão chacoalhar para tirá-las da indiferença e do marasmo espiritual em que elas se encontram. Então, esse é o primeiro naipe de espíritos que a gente tem. O segundo naipe de espíritos que aparecem numa questão de transição são os chamados maus não tocados pelo bem. São espíritos que estão aqui, mas eles não estão tocados pelo bem. Eles sofrem da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ser sempre assim. Então, a síndrome de Gabriela, ela é incompatível com o processo de evolução, porque a gente não pode se congelar na maneira como nós somos. E existem algumas entidades que, absorvendo determinados padrões de comportamento, elas se cristalizam ali e se tornam os maus não tocados pelo bem, que o Simão depois vai tratar com mais vagar sobre a migração dessas entidades para mundos inferiores. O terceiro naipe de espíritos que comparecem num processo de transição são os bons. Quem são os bons? Os bons são espíritos que não eram daqui, porque eu já sei que os maus não tocados pelo bem vão embora. Os nativos vão ter que se decidir. E os bons são os que estão chegando. São espíritos que vêm para facilitar o processo da transição. Se for com os homens, não precisa vir tantos. Se for sem os homens, vai vir mais. Se for apesar dos homens, vai vir um batalhão. Então, assim, é com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. E quando esses bons chegam, eles vêm exatamente para facilitar o processo. Aí eles trazem novas ideologias e criam movimentos catalisadores de ideias, porque, de repente, os nativos não têm aquela ideia de criar uma bandeira para defender o meio ambiente, para criar uma bandeira para defender a liberdade, para lutar contra a escravidão, para lutar contra a exploração. Mas esses têm. Então, eles vêm movidos por esse sentimento e eles ficam indignados diante desse processo todo que a gente atravessa, e eles começam até a criar movimentos e a trabalhar incansavelmente pela transformação, porque eles não se conformam com a realidade social que o planeta apresenta. Esses são os bons. Falta um último grupo. Nós temos os nativos, os maus, os bons, e o último grupo são os péssimos. Os péssimos são aqueles retidos
que vieram naquela época e ficaram retidos durante um tempo, agora eles estão de novo. Então, é nesse caldeirão que as coisas se formam. Na mistura entre os bons, os péssimos, os maus e os nativos, que tem que se decidir, que a gente vai formar esse caldo de cultura para poder trabalhar a construção de uma nova realidade. Quando nós olhamos esse processo todo, a gente diz assim, e aí? E eu e minha família nesse processo de transição? Porque nem todos de nós iremos receber entidades luminosas. Muitos de nós iremos receber entidades que estavam retidas. Nós poderemos, sim, nos nossos lares, recebermos entidades superiores que vêm para facilitar o processo de transformação. A esses que recebem essas entidades, a recomendação que as obras espíritas dão é que nós nos atenhamos ao processo educacional deles, oferecendo as condições de construção sem exibi-los como troféus. Que a gente não diga, olha, esse aqui é meu filho, fala de novo, meu filho aí, que você sabe de reencarnação, diz de novo aí, vai lá. Repete de novo aí a questão 630 do Livro dos Espíritos. Não adianta a gente querer exibir os filhos que são diferenciados como se eles fossem alguma coisa excepcional. O melhor que nós temos a fazer é tratar com naturalidade. Dentro do movimento espírita, existem alguns companheiros que têm assim uma sanha muito grande de investigar o passado. E isso é muito ruim quando você tem uma criança diferenciada e você fica querendo investigar. Não, mas o que foi? Aí vem, ó, essa aqui é fulana. Ela, na outra encarnação, nossa, essa menina foi uma pessoa importantíssima. E aí, de que adianta saber? Se nós tivéssemos que saber o passado, a gente nascia sabendo, gente. Se está oculto é porque tem algum bom propósito. Abrir as comportas daquilo que está fechado não é boa política. Então a gente tem que tratar as coisas com naturalidade. Se os filhos ainda jovens, pequenos, começam a falar de questões espirituais, tratar com a maior naturalidade possível. Não tratar as questões espirituais com naturalidade é sinal de que nós não as entendemos plenamente, porque elas são naturais. Não é o mundo natural, o mundo espiritual não é o mundo natural e primitivo. Então, tratar com naturalidade, sem que a gente crie falsas expectativas e crie em nós a ideia de que nossos filhos, que são diferentes, porque são lutadores por certos ideais, não tenham defeitos. Podem ter defeitos também. Então, a gente tem que estar pronto para trabalhar, lapidando as imperfeições que eles possam ter, mas, ao mesmo tempo, valorizando os aspectos positivos que eles possuam. Favorecer com que os seus ideais se transformem, que os seus ideais cresçam. É lógico que todos nós desejamos que os nossos filhos prosperem profissionalmente, que sejam profissionais destacados, mas Emmanuel, no livro A Era do Espírito, diz que nem todos os filhos nasceram para serem doutores. E alguns de nós temos que aceitar que alguns dos nossos filhos podem não seguir esse caminho. Porque o grande objetivo nosso como pais não é fazer filhos doutores, é fazer homens de bem. De que adianta eu construir uma pessoa que tem doutorado se ele é perverso, se ele é mau, se ele é intrigante? Melhor que ele tivesse, então, entre as duas opções, que ele fizesse a opção por um padrão de comportamento melhor. Então, quando nós recebemos essas entidades que são muito positivas, o melhor a fazer em socorro delas é tratá-las com naturalidade, sem dar a elas caráter de excepcionalidade. Às vezes vem com a mediunidade muito aflorada, não tratar com excepcionalidade, naturalidade, e levar com que ela possa aproveitar ao máximo as potencialidades que tem na condução de ideais, de movimentos que sejam positivos para o nosso mundo. O duro é quando a gente recebe o reverso dessa medalha, em que nós recebemos no nosso lar, não as entidades que vieram para trabalhar pelo processo de regeneração do planeta, mas por aqueles que a gente recebe em casa, que estão tendo a última chance. Quando o Apocalipse fala que Satã estaria solto no final dos tempos, uma perninha dele pode ter ido bater lá em casa. E aí a gente tem que se preparar para essa questão. Porque eu posso ter um pendor que eu preciso observar desde o começo. E não adianta você querer exorcizar a criança, porque não vai resolver. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz, não existe nenhum processo prático, material, que exerça algum poder sobre os espíritos. A única coisa que exerce poder sobre os espíritos é o amor.
Então, quando a gente tem algum filho, assim, um filho que é mais difícil, ame mais. Se dedique mais, se aproxime mais, esteja mais presente, porque provavelmente ele vai exigir muito, muito de você. E é muito comum as pessoas dizerem assim, esse menino aí, ele é assim por conta dos pais. Às vezes não é os pais. Não são os pais os culpados. Às vezes os pais se mobilizaram tudo que podiam. O espírito trazia um pendor, trazia uma ferida dentro de si, que apesar de todos os esforços que foram feitos, não conseguiu o objetivo. E a criança enveredou por um caminho que não era o que se queria que ela seguisse. Isso ocorre com muita frequência. O que a gente tem que fazer nessas oportunidades é não desistir desses que se transviam. Emmanuel, no livro O Consolador, tem duas questões, a questão 190 e 191, em que ele trata especificamente dos filhos rebeldes, dos filhos difíceis, em que ele fala que se você tem um filho que é difícil, que é rebelde, que a gente não abandone, que a gente não exerça o nosso papel de pai, rompendo os vínculos com ele. Ele diz, mas se você quer, então você vai embora. Porque quando você abdica de tratar alguém, de cuidar de alguém, você está reforçando nele a sensação do desamor. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem chamada Os Benefícios Pagos com a Ingratidão. Nessa mensagem, os Espíritos dizem o seguinte, que quando alguém desiste de outro alguém, aquele que sofreu o abandono ao chegar ao mundo espiritual diz a si mesmo, eu segui por um caminho errado porque eu fui abandonado. Eu não fui amado, por isso que eu saí do trilho. Porque se alguém tivesse me amado, eu não teria abandonado a vida que eu poderia ter tido. E aí, com esse raciocínio, ele acaba se justificando e não fazendo o trabalho de mudança que ele poderia fazer. Mas se nós não desistimos do outro, e o que diz Emmanuel nessas duas questões de O Consolador, que a gente não desista e que continue trabalhando, mesmo não concordando com as opções do outro, mas para que ele não se sinta abandonado. E que, por outro lado, a gente se prepare para as dores amargas que nós iremos colher, porque o mundo haverá de ensinar aos nossos filhos aquilo que nós não fomos capazes de fazer. E aí a gente tem que se preparar para determinadas provas bastante duras que se seguem a esse processo. Nessas horas, então, é preciso que a gente se forre de coragem dupla, porque na questão que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão, diz o seguinte, se você não abandona o outro e você persevera com ele, quando ele desencarna, que ele observa o que ele não fez diante daquilo que ele recebeu, ele se envergonha diante de si mesmo. Ele se entristece de não haver aproveitado o tempo como poderia ter feito. O resultado disso é que o nosso apostar naquele que, em princípio, não vai dar frutos, é a melhor estratégia para garantir a evolução dele. Porque isso é a mola propulsora do progresso dele. Ele vai se sentir cobrado em si mesmo, porque o julgamento é de dentro para fora, pelo investimento que foi feito e que ele não correspondeu. E aí, nós vamos observar os indivíduos lutando para tentar melhorar as suas vidas em função de resgatar suas consciências por aquilo que ele recebeu e que ele não soube dar valor. Os nossos lares hoje, os lares espíritas, têm condições muito grandes de receber essas entidades que vêm trazer o progresso da humanidade. Mas se os nossos lares se abrirem para essas entidades, quem vai abrir os lares para as entidades que estão em necessidade de socorro? Aonde vão renascer os espíritos desesperados que estão tendo uma última chance de encontrar na porta que se abre a oportunidade de permanecer no planeta? Que família terá a compreensão espiritual de entender que aquela entidade está vindo no final de um ciclo e que, embora ela não corresponda às expectativas de educação que estão sendo dadas, a encarnação é valiosa para ela, para que ela não perca aquela chance extraordinária e que não vai se repetir? Dificilmente uma outra doutrina apresentará condições de acolhimento tão boas como aquela que a doutrina espírita pode oferecer. É por essa razão que dentro dos nossos lares, nós não devemos estranhar quando, por alguma forma, nesse período de transição, nós observarmos a chegada na nossa família de alguns elementos que a gente acha que está destoando do processo. Essa pode ser a moeda com a qual nós nos comprometemos no nosso renascimento, de sermos as testemunhas
do movimento extraordinário que é o movimento da transformação da humanidade. Quantos espíritos gostariam de estar entre nós, assistindo à transformação e à geração do mundo novo? Mas quantos teriam coragem de descer na terra diante de tantos conflitos? Quantos conflitos nós atravessamos todos os dias? E quais dentre essas entidades teriam a coragem de dizer: eu vou aceitar no meu lar um espírito problemático e difícil, porque essa é a minha maneira de construir o mundo novo que eu acredito que vai ser feito. Daí a necessidade de nós cuidarmos desse processo e observarmos as nossas famílias como se elas fossem a universidade do Espírito, a oportunidade de nós resgatarmos aqueles que certamente muito poucos quereriam receber. Acolhamos de braços abertos, portanto, os filhos difíceis, os filhos rebeldes, que podem ser o grande trunfo nosso nesse grande processo de transformação. Porque fala-se muito da questão da responsabilidade que os pais têm que ter nesse processo. Mas, muitas vezes, as pessoas esquecem a responsabilidade que os próprios filhos também têm nesse processo de transição. É muito conveniente a gente, de repente, depositar na mão dos pais toda a responsabilidade de tudo isso. Mas os nossos jovens precisam assumir o timão das suas vidas e exercer o seu papel, ainda mesmo diante de uma civilização tão conflituada, tão enlouquecida como aquela que nós estamos enfrentando nos dias atuais. É importante que os nossos jovens não descurem das responsabilidades que possuem e da necessidade que eles têm de exercer o papel efetivo de transformação. Nossa história é cheia de ídolos jovens que lutaram por ideais extraordinários. Hoje, esses ídolos estão reencarnados em algum lugar, outros no mundo espiritual, lutando pela transformação da humanidade, lutando pela melhoria do nosso planeta e apostando de que nós, apesar das nossas imperfeições, apesar de sermos os anjos das almas, das asas rasgadas, sujas, quebradas, que nós somos capazes de nos ajudarmos mutuamente e construirmos uma civilização. Deus nunca desistirá de nós. É preciso que nós não desistamos de nós mesmos, que nós acreditemos que nós somos capazes de romper com os processos de loucura que hoje escravizam a nossa civilização. Nós não temos mais a escravização dos corpos como nós tínhamos no passado, mas a escravização das almas é uma escravização ainda muito mais violenta, que se transmuta, que se transforma, que assume várias formas, estabelecendo o vínculo de escravização dos espíritos que nós precisamos libertar. A nossa civilização possui uma responsabilidade muito grande com essas entidades que estão chegando e a juventude, particularmente, em função de ser entregue a ela as responsabilidades da condução do nosso destino. Daqui a mais 20, 30 anos, a juventude que hoje vai nas casas espíritas e que participa é que vai estar no timão da condução da sociedade. Não digo só do movimento espírita, mas serão os homens que exercerão um cargo público, serão os homens que vão estar como profissionais liberais, exercendo os seus valores dentro da sociedade. E é preciso que essa juventude assuma essa função de ser o elemento transformador que a nossa geração não conseguiu ser. Nós vamos passar o bastão para essa nova geração para que ela cumpra o seu papel efetivo de mudança do mundo em que nós vivemos. Para isso, é preciso que nós estejamos atentos, firmes, e o movimento espírita, a doutrina espírita, acaba sendo um instrumento muito poderoso nesse processo de transformação. Por isso, Miqueias, é muito importante o trabalho que a gente faz com a juventude. Jovens extraordinários trabalharam no país pela nossa libertação e do lado de lá ainda continuam trabalhando para buscar a liberdade dos nossos povos.
Professora Vânia, nós temos alguns personagens muito importantes da nossa história nesse sentido. E um deles era muito jovem quando já era engajado na sua época pelos ideais da libertação dos escravos. O poeta baiano Castro Alves. Do lado de lá, da vida, ele continua lutando pela liberdade, não mais dos corpos, mas agora pela liberdade das almas, escravizadas pela loucura dos vícios. E através da mediunidade de Chico Xavier, ele tem deixado páginas muito preciosas nesse sentido. E, aproveitando a oportunidade de hoje, eu queria deixar uma página dele que é direcionada especificamente para a juventude, nesses momentos de transição. Essa poesia ela está na obra Correio Fraterno e intitula-se Apelo à Mocidade Espírita Cristã. Castro Alves, através de Chico, diz o seguinte: mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões da treva da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito, nos campos de toda a terra, vagueia o dragão da guerra em tremenda Saturnal. Vem das angústias do Egito, dos tormentos da Caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo clava infernal. Ergueu sobre a Síria forte o chamejante estandarte, espalhando por toda parte incêndio devastador. A Pérsia trouxe ruína e morte, da Grécia extinguiu a vida, deixando Roma caída num lago de sangue e dor. Mas, além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A preguiça vive de luto, ódio torvo prevalece nos males de toda espécie, enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme, que de púrpura se veste, atormenta mais que a peste, mendigos, ministros, reis. Mas a verdade não dorme, e cavando um sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no horizonte, abre os braços, ergue a fronte no serviço varonil. Ama, crê, trabalha e espera, proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade aos claros céus do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tercemos armas da crença, detendo por recompensa o dom divino de amar. O Salvador, brando e justo, para as glórias do porvir, elege a senha servir e manda a vida marchar. Sigamos vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na noite que invade o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Combatem ao vosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã. Ei-los, voltam de outros astros, sofreram 300 anos nos circos da fé cristã. Trazem fúlgidas bandeiras, entoam hinos felizes, bendizendo cicatrizes, santificados heróis. Serviram a Deus de rastros, hoje em outros astros, são sóis que brilham em outros sóis. Mocidade, o Espiritismo, é mensagem de luz ao povo, descortina o mundo novo guardado nas tuas mãos, combate as sombras do abismo, exalça o amor que te eleva e desata os grilhões da treva da moderna escravidão.